E aí, povos e povas, sejam bem-vindos a mais uma aula do Krebs Flycos. E esta é uma das mais importantes de bioenergética, muito cobradas em contextos de provas de Enem e de vestibulares tradicionais, certo? Então, para essa aula 2, nessa temporada linda, nessa temporada da citologia que está acabando e já está deixando aquele gostinho de saudade, aquele ciclo de Krebs lindo que eu sei que vocês estão prestando atenção, né? Está deixando um pouquinho já de saudade, eu sei disso. Então vamos lá para a fermentação? Simbora. Acorda, hein? Dorme não. Seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que a fermentação ela ocorre lá no citosol e no hialoplasma das células. E vale lembrar também que é um processo anaeróbio, tá? Então, de novo, falando em fermentação, é um processo que não vai utilizar o oxigênio, ok? Mas cuidado que tem muitas pesquisas erradas ainda, aonde colocam dizendo que a fermentação é uma respiração anaeróbia. Ou você dizer que fermentação é uma respiração anaeróbia é errado. Respiração anaeróbia é outra coisa que a gente vai ver no próximo episódio, tá? Hoje, o aluno tem que entender, a partir de agora, o que é fermentação. É muito mais tranquilo do que os outros da respiração celular. Por quê? Porque aqui não há ciclo de Krebs e nem cadeia respiratória. Então, de novo, é um processo anaeróbio, não é uma respiração anaeróbia. De novo, é um processo anaeróbio, ou seja, sem oxigênio, ok? E aqui não temos ciclo de Krebs e não temos cadeia respiratória. Tranquilo? Quais serão os saldos, gente? Para que a gente possa ver também nos próximos tipos e no próximo slide os tipos de fermentação, tem que ter em mente que sempre vai formar 2 ATPs e 2 NADs. 2 ATPs e 2 NADs, independente do tipo de fermentação, tá? Coloca a observação aqui que quando nós falamos de gás carbônico, somente a fermentação alcoólica é que vai liberar gás carbônico. De novo, somente a fermentação alcoólica vai liberar gás carbônico. Quantos gás carbônicos? 2. Por que sempre é 2, professor? Porque lembra, toda quebra da glicose vai gerar 2 moléculas de ácido pirúvico. Beleza? É sempre a regrinha A2, porque são 2 moléculas de ácido pirúvico. Vamos lá, gente. Como eu falei a vocês, é um processo mais simples, é um processo anaeróbio sem oxigênio e que eu tenho apenas a etapa que é a glicólise, tá? Lembra, para começar o processo eu gasto energia, né? Lembra disso, que é para começar a quebra da glicose, eu já gasto energia. Para quê? Para que eu forme uma molécula chamada de ácido pirúvico, né? Lembrar, são 2 ácidos pirúvicos ser formados. Aqui só está um para o aluno entender melhor. Então, é um composto que tem aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, não é isso? Mas vamos lá. Para que ele faça esse primeiro processo aqui e chegue até o etanol, que tipo de fermentação é essa que está seguindo até chegar ao etanol? É a famosa fermentação alcoólica. Então, já coloca aqui, ó. Quando ele falar em relação a esse resultado que é o etanol, isso aí é a famosinha fermentação alcoólica. Quando ele está falando em ácido lático, nós estamos falando em fermentação lática, tá? Ou ácido lactático, ou somente lactato. Pode ser que vocês podem encontrar essa nomenclatura. Observe, no lático eu não libero gás carbônico, beleza? Então vamos lá. Quando nós formarmos o ácido pirúvico, esse ácido pirúvico ele vai ser descarboxilado. Como assim? Eu vou perder carbono. E eu vou formar esse composto aqui, que ele é conhecido como acetaldeído. Então, esse acetaldeído ainda não está formado o etanol, tá? Então, de novo, para ter uma fermentação alcoólica, eu faço o quê? Primeiro, eu faço a descarboxilação do ácido pirúvico. E como ele vai se descarboxilar, ele vai perder, tá vendo aqui, ó, ele perdeu um carbono e ele perdeu aqui, ó, 2 oxigênio. Quando ele fez isso, ele formou o quê? O gás carbônico. Se você observar aqui no acetaldeído, ele perdeu um carbono e ele perdeu 2 oxigênios. Está com oxigênio aqui, tá? Então, esse composto que é chamado de acetaldeído. Ok? Então, vamos lá.
Esse acetaldeído, ele ainda vai passar por outro processo, que é o processo de desidrogenação. Quando ele fez esse processo de desidrogenação, quase que não sai novamente, ele está perdendo hidrogênio. E quem vai captar? Os NADs. Esses NADs vão ser oxidados para poder formar a glicólise novamente, para poder voltar, na verdade, para a glicólise novamente. E a partir do momento que ele vai ser oxidado, ele libera esses hidrogênios para a molécula do etanol. Então, de novo, na fermentação, que é o processo anaeróbio, eu formo o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai ser descarboxilado, formando o gás carbônico. E vai formar esse composto que é o acetaldeído. Esse acetaldeído vai fazer o quê? Se desidrogenar, perder hidrogênio. E o NAD vai captar. Quando o NAD vai captar, ele vai depois ficar reduzido. E como é que ele vai ficar oxidado, na verdade? Porque ele vai liberar esses hidrogênios aqui. Vão para onde? Para a molécula do etanol. O que é que eu tenho que ter em mente, professor? Se você sair desta aula, pelo menos, não entende. Se você, professor, não estou entendendo todo esse processo, eu vou enlouquecer, vou morrer. Calma. Se você, pelo menos, entendeu que o objetivo da minha fermentação alcoólica é eu formar o etanol e gás carbônico, isso é lindo. Até mesmo para o Enem já cobrou bastante isso, tá? Então, quando eles dizem o seguinte, fermentação alcoólica é igual a etanol mais gás carbônico. Tá certo, professor? Tá certíssimo, tá? Então, a importância da fermentação alcoólica é isso. É formar o etanol, lembra, ó, et, né? Isso, 2, são ligações simples an, tem o álcool, ol, é etanol. A importância da fermentação alcoólica é formar o álcool etílico ou etanol mais gás carbônico. Então, olha aqui a observação, eu só libero gás carbônico na fermentação alcoólica, tá? Então, aonde você vai utilizar isso aqui, professor? Nós vamos utilizar isso aqui, a fermentação alcoólica, em leveduras, em fungos unicelulares. E esse etanol, esse álcool etílico, é também para a indústria um importante, porque é onde você vai utilizar a fabricação de pães, a produção de cerveja, a produção de vinho, são todos a partir da fermentação alcoólica. Então, de novo, fermentação alcoólica é um processo anaeróbio, não gasta energia, não gasta oxigênio, né? Onde eu vou formar o álcool etílico mais o gás carbônico, ok? E a fermentação lática é bem tranquilo, ela não passa por um processo de descarboxilação, não forma gás carbônico, ele vai formar somente quem? Ele vai formar, né, o ácido láctico ou lactato. Nós vimos que no primeiro acontece lá nas leveduras, né, também nas bactérias que vão fazer a produção lá da cerveja. Aqui acontece muito em organismos chamados de lactobacilos. Para a produção de quem? Para a produção de alguns de iogurtes e seus derivados, né? Ou do leite e seus derivados. Pode ser também. Mas vale lembrar que também o ácido lático ele pode se acumular no teu tecido e causar aquela dorzinha chamada de dor desviada. Quando ocorreu isso, é porque o ácido lático ele está em constante produção e que você está fazendo o quê? Colocando também O2 para dentro da célula ou produzindo também gás carbônico onde não poderia. Então, de novo, fermentação é um processo anaeróbio. Aqui, nesse slide, tem dois tipos de fermentação, que é a fermentação alcoólica, que é fazer o quê? Produzir 2 ATPs, 2 NADs e 2 gás carbônicos. Aqui não produz gás carbônico, só 2 NADs, não é isso? Onde eu vou utilizar a fermentação alcoólica? Leveduras, no processo de industrial, aonde? Produção de pão, né? Cervejas e vinhos. Aqui, lactobacilos, produção de iogurtes e seus derivados. Ok, gente? Então não preciso estar mais repetindo essa questão dos ATPs e dos NADs, que vocês já vão saber. Mas claro que eu vou repetir porque vai ficar na sua mente. Esses outros tipos de fermentação é a fermentação acética e a fermentação butírica. Nós vimos já nos slides anteriores que quando nós falamos de fermentação, eu não gasto o O2, não é isso? Eu não utilizo, na verdade, o oxigênio. Mas vale relembrar que também não há ciclo de Krebs e também não há cadeia respiratória para na glicólise, ok? Esse primeiro tipo aqui de fermentação é a famosa fermentação acética. É aquela que para a indústria é muito utilizada para a fabricação de vinagre. Mas aí você vê aqui em cima uma palavrinha, etanol e gás carbônico. Aí você, oxi, o professor não falou que
gás carbônico é somente na fermentação alcoólica? Isso, tá vendo que você está aprendendo? Quando nós falamos de gás carbônico, o gás carbônico é advindo da fermentação alcoólica. Você está certo, porque os outros não vão produzir. Se você observar aqui, ó, qual a produção? Água, né? Então, eu não tenho gás carbônico na fermentação acética. Então, vamos lá. E o que esses caras estão fazendo aqui? É que, na verdade, você tem que entender e colocar a observação aí que a fermentação acética ela é um subproduto da fermentação alcoólica. Como assim, professor? Para que eu forme, por exemplo, vinagre, eu vou precisar de um vinho que já esteja formado. Ou seja, se é um vinho que já está formado, já passou por uma fermentação alcoólica, eu apenas vou pegar essa fermentação alcoólica e formar o vinagre, né, que é a fermentação acética. Outro contexto importante também sobre a fermentação acética é que ela vai causar o azedamento, né, de alguns condimentos. Quando você pega, por exemplo, que alguma coisa que não está legal, está azeda, né, alguma comida está azeda, provavelmente está fazendo o papel de fermentação acética. O próprio vinagre ele também tem um gostinho meio azedinho, né, mas é mais favorável, é mais comestível. Diferente de uma carne podre ou de um feijão podre, por exemplo. Né, formando aquelas bolhazinhas em cima, é porque está deixando ele meio azedo, né, em si. Quem faz isso aí, então, professor? Os acetobacter. Mas por que, na verdade, a fermentação acética ela é um subproduto da fermentação alcoólica? É porque essa bactéria ela precisa de um pouco de oxigênio. E por isso, por exemplo, quando o feijão está podre, observe que aquela camada branca fica em cima do feijão. Né? Por quê? Porque essas bactérias que vão causar o azedamento daqueles condimentos, elas precisam de um pouco do O2. E como elas estão fazendo uma fermentação, e na fermentação eu não utilizo oxigênio, ela pega o oxigênio que foi formado a partir da fermentação alcoólica. Tá? Então elas são bem safadinhas quanto a isso aqui. Por quê? Porque se elas pegarem o oxigênio normal da atmosfera, elas vão acabar morrendo, porque o oxigênio para elas é tóxico. Tá ok, gente? Então, essa é a fermentação acética. A fermentação butírica é realmente a palavrinha butírica, que parece até, né, estranho para vocês. Mas aqui nós vimos a fermentação acética, a produção de vinagre, né? Aqui na fermentação butírica, o que é que você vai ter? Você vai ter aquele famoso amanteigamento de algumas substâncias. Manteigamento mesmo. Quando, por exemplo, o queijo está velho, ele vai criar aquela camada amarela, né, o queijo de coalho. Isso. Quando, por exemplo, vocês têm alguns chocolates, que são aqueles chocolates meio amanteigados, é porque eles passaram por um processo de fermentação butírica. Quando nós falamos de fermentação acética, nós falamos muito em azedamento de algumas substâncias, tá? Aqui, na fermentação butírica, ela não vai deixar as substâncias azedas. Ela vai deixar as substâncias com odor, tá? Então, é diferente. Quando você vê aquele odor, né, de algumas substâncias, o próprio queijo mesmo, não cria aquela fermentação butírica, aquele amanteigamento, mas ele também vai formar alguns odores desagradáveis. Agora vamos lá, professor. Mas eu também tenho alguns tipos de queijo que são favoráveis a isso. Sim. Então, cabe uma observação aqui. Na fermentação butírica, você vai ter pontos positivos e pontos negativos. Os positivos é que essa fermentação butírica ela vai ser favorável para algumas substâncias e você vai conseguir utilizar ela para a produção desses queijos. Aqueles queijos de gorgonzola, né, onde tem uma capa, né, de fungo por cima, e aquele amanteigamento é para a proteção, para que aqueles fungos possam cada vez mais se proliferar ali. É um ponto positivo. O negativo é causar odor em outras substâncias, né, em outros condimentos. Então, falou em azedamento, falou em ácido acético, formando água mais energia, fermentação acética. Falou em vinagre, fermentação acética. Falou em fermentação onde é um subproduto da fermentação alcoólica, fermentação acética. Fermentação butírica, amanteigamento das substâncias, né, o que mais? A questão dos odores, né? Fermentação alcoólica produz etanol mais CO2. Todos esses tipos de fermentação que nós temos agora vão sempre liberar 2 ATPs e 2 NADs, certo? E só quem libera CO2 aqui, fermentação alcoólica. Então, galerinha, sei que ficou um pouco longa essa aula, mas não perde a próxima, é a última de Histologia 4. Espero vocês. Vamos embora!
Tchê, tchê, tchê! Valeu!